Olá, alunos e alunas! Estou aqui para lhe compartilhar com vocês a minha história, como tudo começou, para que você consiga entender de uma forma adequada o porquê nós estamos aqui, o porquê hoje eu ajudo estudantes a ampliar em pelo menos 80% a produtividade nos estudos. E eu gosto sempre de trazer um cenário voltando à minha infância. Tudo começou quando eu tinha 9 anos de idade. Eu falava para os meus pais que eu queria aquela coisa da balança. E é engraçado hoje, né, inusitado, porque quando eu estou conversando com eles, eles diziam: que coisa é essa da balança? E tempos depois, eles descobriram que estávamos falando da Dama da Justiça, do símbolo da justiça, que está relacionado sobretudo à área jurídica. Hoje a minha formação é em direito e tudo tem a ver com esse momento desde a infância. Eu não tenho na família pessoas com formação jurídica, então isso não se teve uma influência familiar, mas sim de algo que eu sempre busquei por esta questão desde a minha infância. E ao longo da adolescência e sobretudo no momento de prestar o vestibular, o direito ele começou a estar comigo principalmente por conta de uma palavra. E essa palavra é denominada de mérito, de meritocracia. Quando a gente fala em mérito, a gente sempre pensa que algo que só depende da gente isso me torna cada vez mais seguro. Porque apenas dependia de mim, por exemplo, ingressar na Universidade Federal da Bahia, que era o meu grande sonho relativo ao cumprimento da jornada do nível superior, da graduação. Para que eu pudesse ser aprovado no exame de ordem, me tornasse advogado, eu apenas dependia de mim, eu apenas dependia especificamente de uma prova que eu fosse realizar, que é o exame de ordem, para que eu conseguisse ter êxito. É assim como para eu passar em um concurso ligado à magistratura ou ao Ministério Público, é como eu pensava lá atrás, antes de ingressar na faculdade, também só dependeria de mim. Então, quando eu falava que eu não dependeria de outras pessoas do ponto de vista de crescimento profissional, isso gerava em mim uma grande segurança que eu poderia chegar lá. Bastava que eu me dedicasse para que eu conseguisse atingir este êxito. E este viés ligado ao magistério e depois ao mundo empreendedor, ele começou quando eu ainda tinha 15 anos de idade. Eu efetuava reforço escolar para alguns estudantes, sobretudo na área de exatas. Por mais que eu tenha uma formação jurídica, o meu raciocínio, o meu tipo de raciocínio, sempre foi muito mais ligado à área de disciplinas exatas, como matemática, como física, como química. E eu lembro que isso sempre me encantou muito, proporcionar que as pessoas elas pudessem tirar o melhor de si. Lógico que com a linguagem adequada, com a didática adequada, para que a pessoa conseguisse, a partir desses ensinamentos, desenvolver da melhor forma possível o que estava dentro de si, a capacidade que carregava consigo. Isso gerou, sobretudo, o seguinte: quando eu ainda estava no terceiro ano e, consequentemente, com o meu desempenho e ingresso na Universidade Federal da Bahia, lá no ano de 2000, final de 2003, 2004, meu vestibular foi no final de 2003 e eu efetivamente ingressei na universidade em 2004, eu comecei a minha carreira ligada ao magistério como monitor de uma grande instituição privada aqui do município de Salvador. O monitor é justamente aquele auxiliar do professor. Eu era responsável por tirar as dúvidas. Então, por muito tempo, eu fui professor de geografia. Certamente tem muitos alunos que estão assistindo esse vídeo, alunos que foram alunos no primeiro ano, no colegial, no segundo ano, no terceiro ano, no cursinho pré-vestibular. E sempre foi muito gratificante.
principalmente por possibilitar a transformação de vidas. E antes de ingressar no cenário de concursos públicos, como eu tinha uma ligação muito grande com o cenário de vestibular, nós estávamos falando de uma seleção. E é uma seleção que as pessoas precisam conseguir ter método, ter uma proposta pedagógica muito bem definida para conseguir ter êxito. Naquele caso do vestibular e agora do Enem, para que pudesse atingir uma profissão que seria representada, que levaria consigo pelo resto da vida. Então, a ideia de transformação de vidas, ela sempre esteve muito ligada a mim. Isso começou desde 2004. Lá no ano de 2008, eu fui efetivado como professor, então eu não só desenvolvia a carreira ligada à monitoria, mas também a carreira ligada propriamente ao ensino como professor titular, à época da disciplina Geografia, seja no cursinho, seja no terceiro ano, seja no primeiro e no segundo ano do ensino médio. E certamente esta evolução como educador, essa evolução do viés didático, ela se tornou muito presente na minha vida. Porque quando você tem, por exemplo, um aluno que é do primeiro ano, você precisa modular essa passagem. Você precisa ter muito cuidado no aspecto transformador que você está ocasionando. E é justamente este período da minha vida que funciona como grande base para eu proporcionar a transformação que eu efetuo hoje, a transformação na vida de pessoas. No ano de 2011, para ser mais específico, no dia 13 de janeiro de 2011, eu resolvi tomar talvez a decisão mais importante da minha vida. Eu resolvi entregar as 13 turmas que eu tinha. 13 turmas que eu tinha. Eu tinha turmas no primeiro ano, eu tinha turmas no segundo ano, eu tinha turmas de pré-vestibular, eu tinha turmas de terceiro ano e eu resolvi entregar essas turmas, principalmente as de primeiro e segundo ano, que eu já vinha desde 2008. Eu fiquei em 2008, em 2009, em 2010 exercendo esta função como professor de geografia. Mas eu sabia que eu tinha uma missão muito maior e essa missão ela iniciou em 2008, no final de 2008, quando houve a fundação da instituição que mais aprova hoje no estado da Bahia, o Acerte Concursos. Ele surgiu no ano de 2009 e lá ele surgiu como um grande sonho de professor. Como eu disse, eu já desempenhava o magistério desde 2004 como monitor e desde 2008 como professor. Então eu resolvi ampliar e trazer para a minha área e trazer para a alçada, sobretudo, da área jurídica. Muitos concursos cobram disciplinas na área jurídica, principalmente as disciplinas que eu leciono, o direito constitucional e o direito administrativo. Então, tudo começou lá no ano de 2009, neste cenário relacionado a concursos públicos. Então, 2009, em verdade, no final de 2008, o nosso primeiro, vamos dizer assim, abrimos ao público em 31 de outubro de 2008, mas efetivamente as nossas atividades com aulas, elas iniciaram em novembro. E o primeiro concurso que os alunos realizaram já foi no ano de 2009. E eu saliento que essa história, ela está ligada principalmente a um grande sonho de professor. Inicialmente, eu me uni a um grande parceiro, a um grande colega de faculdade para criar o Acerte, juntamente com a minha namorada à época, que hoje é a minha esposa, é a minha sócia, que abraçou esse grande sonho, Angira. Então, nós juntos começamos a grande trajetória do Acerte. E eu lembro que durante esse período em que nós estávamos pensando no processo de abertura do Acerte, Igor foi aprovado em mais um concurso. Ele já atuava na Prefeitura de Salvador, em verdade em uma fundação, na Fundação Cidade Mãe, e ele foi chamado, ele foi convocado
para o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. E como ele passou a assumir outras obrigações, ele não poderia estar atuando naquele momento na condição de administrador. E ele resolveu se dedicar a seguir pela linha da carreira pública. Então, por isso, o Acert, ele se constituiu efetivamente, do ponto de vista oficial, através de professor Alain, eu e de Andira, que é a minha esposa atualmente. Então, o que eu trago para vocês? Eu falava do ano 2011 e foi necessário a gente voltar um pouco para o ano de 2009 para que você pudesse entender o surgimento do Acert. Mas por que 2011 é considerado um grande ícone? Porque em 2011 eu deixei o processo de divisão da atenção, porque uma parte do dia eu me dedicava às aulas de geografia, me dedicava aos alunos, à correção de provas, à preparação de aulas, e durante o outro período eu me dedicava propriamente ao Acert. Só que naquele ano, naquele mês de janeiro de 2011, eu resolvi queimar a minha ponte. E o que é esse queimar a ponte? Existe uma anedota relativa a um general chinês que se diz exatamente o seguinte, que existia uma grande batalha em que todo o exército iria para o território inimigo e que durante o caminho seria necessário que toda a tropa atravessasse uma ponte.